Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Domingo chuvoso, mais um momento aconchegante, né? Que nós todos aqui estamos tendo a oportunidade de aqui estarmos, né? Procurando ampliar o nosso entendimento da vida à luz da doutrina espírita. Isso é muito importante. Às vezes a gente nem para avaliar a importância, mas a doutrina espírita nos traz assim uma alavanca tão importante de progresso, uma certeza tão grande na imortalidade. É algo assim que todos nós sempre temos que agradecer a Deus, porque vale a pena estudar a doutrina espírita, se aprofundar nos ensinamentos, porque isso vai nos dando uma tranquilidade ímpar em qualquer situação, né? Ante essa tragédia que nós vivemos aí na cidade, nós entendemos. Lógico que nós sentimos, nós somos seres humanos, estamos vivendo na Terra, tendo um corpo. Logicamente, os amigos que partiram, nós sentimos muito, né? Poxa, foi uma coisa assim, de repente. Mas entendemos, faz parte das leis de Deus, e que todos aqueles que partiram nessa tragédia, como essa agora também lá no Japão, que eles estejam confiantes que não acabou, não estão desamparados, não estão desprotegidos, Deus foi injusto, nada disso. Estava dentro de um contexto de vida para esses espíritos, né? Então vamos confiar, vamos ter certeza e cada vez mais aproveitarmos essa oportunidade, né? Então vamos fazer a nossa prece para passarmos para o nosso irmão Zé Manuel. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de procurarmos entender as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa nossa reunião possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós, e o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aí para mais uma reunião de estudos da doutrina espírita com fundamentação nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu, Inferno e Gênesis. São esses 5 livros que vocês devem se preocupar em estudar, em ter para analisar, para estudar, para pesquisar, para ler de vez em quando. Não é pegar e eu li o livro. Ler o livro, todo mundo lê livro aí à vontade. Estudar é diferente de ler. Você pode ler todo ele para ter um conhecimento, para ter uma ideia geral das coisas que ali se tratam, não é? Mas estudar é depois você analisar, pesquisar, se infiltrar em cada assunto tratado no Livro dos Espíritos, principalmente, porque o Livro dos Espíritos é a base de todo o Espiritismo. Ali está tudo. O que faz o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, Inferno e a Gênesis, é ampliar o conhecimento do que está contido em síntese, em resumo, em base, no Livro dos Espíritos. Então, todo mundo, para se dizer espírita, tem que entender o Livro dos Espíritos. Não basta ter lido. Tem muitos que se dizem espíritas porque acreditam na reencarnação. Então, diz que é espírita. Não é espírita. Quem se diz espírita tem que conhecer o Livro dos Espíritos. Estava falando ainda agora aqui com um jovenzinho que estava comentando. O homem começou a conversar comigo e tal, mas ele lê muito a Bíblia, então eu aí fiquei para trás, porque não acompanhei o papo dele. Quando ele começou a falar que Saulo, que João Batista, que Lucas, Mateus, não se preocupem com isso. A humanidade, aliás, está perdida por causa disso. Bateu isso na mão dos espertalhões e dos mercadores da fé e desgraçou tudo. Aliás, já vinha desgraçado desde a época do Cristo, muito antes. Jesus só foi crucificado mesmo, em última instância, quando ele contrariou os interesses mortais dos sacerdotes e do império, que era a arrecadação de dinheiro. Ele só foi preso depois que ele expulsou os vendilhões do templo. Aquilo ali foi o que arrebentou com a carreira dele. Então, os seus próprios levaram os soldados para que o prendessem. E aí eu faço só um parênteses para esclarecer um detalhe que é bom vocês saberem, não é?
Quando a gente vê esses quadros de Jesus com aqueles cabelos lisos, longos, assim dourados, cor de caramelo, aqueles olhos esverdeados e etc., não se iludam com aquilo, que aquilo é tudo fantasia, aquilo é tudo fantasia. Jesus foi até meio amulatado, nariz meio chato. A informática já criou a imagem do Jesus como realmente era, de acordo com a raça, com a época e com as características da região e do próprio povo, não é? E um detalhe que vocês vão daqui hoje com a certeza de que Jesus era igual a todo mundo, é a característica registrada lá, histórica, de que para que Jesus fosse preso, Ana, foi preciso que Judas lá fosse e desse um beijo nele, porque senão eles iam prender qualquer um errado. Não tinha nenhuma característica em Jesus que o diferenciava dos outros, a não ser a capacidade dele, o espírito dele. Agora, fisicamente, ele era um homem como os outros homens. Tanto que isso aí tira qualquer tipo de dúvida, que Jesus não era aquele que aparece nas fotos, aquele europeu bonito e tal, de olhos verdes e cabelos alongados, nariz fino, nada daquilo. Era realmente um homem normal, e tão normal que ele teve que ser beijado para poder ser aprisionado. Senão o Judas teria dito, pessoal, você pega aquele bonitão que está lá, o resto é tudo feio. Né? Aqueles nariz chato, aquela turma meio mulatada toda lá, você pega aquele bonitão de olhos verdes, vai chamar a atenção de vocês, eu não preciso nem ir lá para não ficar mal, né? Mas não, ele teve que ir lá no meio deles, beijar o cara certo para eles pegarem o homem certo, e foi o que aconteceu, né? Então, fazendo esse parênteses aí, vocês levam, que vocês já vão ter essa certeza. Então não se iludam mais com essas histórias. Mas, como eu disse, toda essa história engessada de religião do passado, isso é que forma essa humanidade toda errada que está aí. E disseram pro Paulinho isso. Não, mas aí começaram, ele se perdeu. Porque quando você começou a puxar os argumentos da Bíblia, ele se perdeu. Porque Jeremias falou com Jeroboão já, no entanto, não respondeu a Roboão, que por acaso Salomão não tinha falado com Neemias com Elias, e aí danou tudo. Aí você se perde para quê? O que tem a ver isso com a nossa realidade hoje, Renato? Não tem nada. Nossa realidade hoje é essa aí que nós estamos vivendo. Nossa realidade hoje é de Barack Obama, Muhammad Gaddafi, Hosni Mubarak, é do Silvio Berlusconi, é da Dilma Rousseff. Nossa realidade hoje é essa, é desse mundo aí, com vazamento de radiação atômica lá no Japão, maremoto, terremoto, tsunami. Nossa realidade é essa de hoje. Tempestades na região serrana, catástrofes aí, matando gente, Nós temos que sair desse passado, desse atoleiro, em que enfiaram Deus, em que enfiaram Jesus, e vir para a realidade, limpar isso, para nós entendermos e nós sairmos por cima. Não por cima pisando nos outros, mas por cima entendimento. Nós temos que entender o mundo hoje, agora, a sociedade, os problemas, sem deixar de crer em Deus. Deus tem que ser sempre, como eu digo, o ponto de partida e o ponto final. Deus, sem deixar de manter a ideia de Deus, sem deixar de manter a ideia de Deus. Deus como a irradiação, não atômica, mas a irradiação de tudo, da criação, do amor, da justiça, da solidariedade, da fraternidade. Foi também o que disseram para o Paulinho, mas nós temos que ser tementes a Deus. Como você pode ser temente à justiça, temente ao amor, temente a supremacia da inteligência? Não se pode temer o que é bom. Você pode até temer a polícia, ou temer uma própria catástrofe, da qual a gente tem que se preservar, mas nós não podemos temer Deus. Deus não é para ser temido, é para ser entendido, e nós cumprirmos com a nossa parte, dentro da compreensão na criação, no universo do qual nós fazemos parte. Nós temos que entender Deus, procurar entender a ideia de Deus e cumprirmos com a nossa parte, fazermos o nosso trabalho. Não, como eu disse no programa lá, ficar esperando que as religiões resolvam o problema, como eu disse lá, ficar esperando que o arroz venha pilado, venha sem casca, né? Que o que a maioria quer é resolver todos os problemas sem o menor aborrecimento, sem a menor preocupação. É resolver de forma mais fácil os problemas mais complexos, mais difíceis,
Por isso que as igrejas enchem de gente quando começam a fazer milagres, quando começam vão salvar todo mundo, vão vender toalha, vender bebelô, caneta santa, água benta, e mais tudo, 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 e as pessoas param de pensar, se bloqueiam. Esse é o mal. Vocês que vêm aqui, pensem nisso, libertem-se, sejam vocês e Deus, não tenham medo de nada, de ninguém. Por quê? Medo de quê? Mas eu não posso pensar assim, ou eu não posso ir ao centro, ou eu não posso estudar o espiritismo, porque o que a minha família vai dizer, o que as pessoas... Ora, eu, Zé Manel, tinha até padre na família. Eu, quando comecei a namorar, eu era católico. Quando eu conheci o Livro dos Espíritos, a primeira reunião que eu fui ali no Instituto Lúcio, ali na Avenida Eutérpia, que era um colégio que tinha ali, onde ela estudava, tinha uma reunião de mocidade, até a Rosali Batista, que vem sempre aqui, a Rosali estava lá fazendo uma palestra sobre mundos habitados. Quando eu cheguei lá, que eu sentei com ela, porque fui obrigado, a mãe dela falou que eu só namorava se fosse a mocidade, só deixava sair se fosse para ir à mocidade. Eu falei, claro, eu ia à mocidade, ia à velhadade, eu ia a qualquer lugar. O meu negócio não era onde eu ia, o negócio era ela. Aí eu fui, ela vai junto? Vai, eu fui junto. Aí cheguei lá, olha, para vocês verem que eu estava loucamente apaixonado. Mas o assunto era tão interessante que eu esqueci, boca aberta. Quando terminou a reunião, eu falei assim, mas aonde é que está escrito isso? Ela falou, é Livro dos Espíritos. Eu falei, mas eu já sabia isso. Aquilo que ela estava falando era o que eu pensava. Eu já tinha escrito sobre isso. Eu já tinha escrito uma vez, mas joguei fora. Quando eu estava estudando no Rio, eu morava com português, o português me brincava muito comigo, fazia bullying comigo por causa daquilo. Agora está na moda, né? Mas naquela época a gente apanhava também na escola e ninguém... Isso não tinha nome, não. Isso era... Apanhava mesmo, que era bobo e tal. E ele me fez jogar aquilo fora. Joguei aquela porcaria fora, porque eu falei, realmente isso é um absurdo, mas eu tinha escrito a respeito da vinda dos espíritos, de tudo para a Terra, de outros mundos. Eu imaginava assim... Isso que está aqui no planeta, quer dizer, eu imaginava assim, isso que está aqui no planeta, isso certamente veio de outros lugares, onde lá não deu certo, então eles foram castigados lá e mandados para cá. Olha, eu escrevi isso eu tinha escrito isso. Aí, passado o tempo, aquilo rolava para lá, rolava para cá, a gente mudava de quarto e tal, aí acabou, aquilo sumiu, joguei fora, não sei que fim levou. Mas quando eu fui a essa reunião com ela, que eu escutei a Rosali falando sobre, a Rosali falando sobre os mundos habitados, eu falei, mas é isso, rapaz, é aquilo que eu escrevi, Aí eu quis conhecer isso, já saí de lá espírita. Eu era católico, eu era da cruzada cristã da juventude, eu tinha uma faixa bonita, amarela, entendeu? Confessava no sábado e comungava no domingo, todo sábado. O grande drama da minha vida era esse, era confessar no sábado e ficar até o domingo de manhã sem pecado. Como é que eu ia fazer, pai? Eu ia dormir rápido, cedo, e ia na primeira missa no domingo, 7 horas da manhã, 7 horas, 6h30, para ir logo à primeira missa, para matar logo a charada. Comungava, aí pronto. Aí eu já estava solto, Renato, para mais uma semana, aí não tinha problema. Mas como eu ia receber Jesus cheio de pecado, porque de sábado para domingo eu já podia cometer uma opção de pecado, em pensamentos, palavras e obras, né? Então eu corria para confessar. Pois bem, daquela única e primeira reunião que eu fui, eu já saí de lá espírita, mas já saí de lá espírita. Quando eu peguei o Livro dos Espíritos, que eu comecei a ler o que estava aqui, era tudo isso mesmo que eu achava. Claro que eu não sabia tudo que estava aqui, eu fui aprendendo como estou aprendendo até hoje, continuo aprendendo. Eu agora, por exemplo, estou estudando a questão número 1, 2, 3, 4, 5, eu estou estudando o início do Livro dos Espíritos, eu estou pesquisando. E quando agora com a internet do lado você sai para pesquisar, eu, por exemplo, estou pesquisando a origem da criação. Aí vou para a molécula elementar. Chega na molécula elementar, você pode até ir antes pro bóson de Higgs, que é atualmente o mais elementar que a humanidade concebe, né? Então, aí eu vou na internet e coloco lá, molécula elementar. Aí vem a definição, molécula elementar, tal. Depois vem referências de estudos e de registros sobre molécula elementar. Livro dos Espíritos, questão 34, de Allan Kardec. Livro dos Espíritos, questão 36, de Allan Kardec. Está lá na internet. Entrem lá e coloquem um tema científico desse, molécula elementar, falando sobre física clássica, sobre física quântica. Escrevam lá, vocês vão ver que vai chamar
Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 34. Eu falei, isso eu já sei, isso não é verdade. É de lá que eu vim de lá para chegar aqui a pesquisar mais alguma coisa. Mas manda voltar para lá, então tá bem. Aí eu volto para lá, naquela cadeirinha de balanço que eu tenho, que eu falo com vocês, aí eu leio, aí depois paro, encosto, aí durmo, às vezes eu durmo. E nessa dormida até eu continuo estudando, certamente. Eu vou para o outro lado e continuo estudando. Aí depois eu acordo, e é assim que a gente vai fazendo. Até hoje eu estou aprendendo o Livro dos Espíritos. Por exemplo, as catástrofes, né? essa tragédia que teve em Friburgo. Vocês peguem isso aqui, abram lá em flagelos destruidores, abram aqui perdas de entes queridos, mortes das criancinhas, mortes prematuras. Agora é a hora de pesquisar. O bom é pesquisar quando a gente está quente no assunto, quando a gente está sendo atingido. Isso é pesquisa, isso é estudo. É assim que a gente aprende. Não é dizer, eu já li todas as obras espíritas. Muito relativo, você pode ter lido tudo e ainda não ter entendido a metade, ou um quinto, ou um décimo. Então estudar, e eu posso garantir para vocês, está tudo no Livro dos Espíritos, tudo aqui. Claro que o Livro dos Médiuns vai aí te ajudar a entender melhor a comunicabilidade dos espíritos, vai entender com mais detalhes o que aqui está tratado, como eu disse em resumo. Claro que o Evangelho vai ampliar os estudos que aqui estão nas leis morais. Claro que a Gênesis vai ampliar e o céu e o inferno também, as consolações, as penas, etc. Mas os outros 4, eles ampliam o conteúdo desse que está aqui. Então, se vocês só tiverem o Livro dos Espíritos, vocês já têm tudo na mão. E vão pesquisando sempre, analisando, principalmente com humildade, porque tem muita gente que já vai ler já sabendo tudo, já está com tudo na cabeça, então não vai aprender. É igual você entrar para assistir uma aula e que você se julga já conhecedor daquilo tudo. O professor está falando, você já não está dando nem muita conversa, que você já sabe aquilo tudo, não sabe nada. Depois chega na prova, o aluno se ferra porque ele deu a impressão durante a aula que já sabia tudo e na realidade não sabe. Então a gente tem que ter também a humildade de, quando não entender, não vem logo dizendo, tem que arrancar a folha e mudar isso aí, tem que tirar porque isso tem que ser mudado. Não é assim. Quando você não está entendendo, a gente tem que perceber uma coisa também muito sensata. É que muitas vezes eu não estou entendendo, acho até que é um absurdo, fico até revoltado. Mas não perca de vista que, além de você, tem milhares de pessoas, milhares de mestres, de sábios que também estão estudando isso. E não chegaram a essa conclusão, que tem que tirar a folha, não. E eles têm muito mais capacidade, muito mais informação, às vezes, do que eu, que estou achando aquilo um absurdo. Então tem que ter muita cautela em relação a isso. Tem até a pergunta que eu vou pedir a Ângela para fazer de uma vez, que trata do assunto, que foi apresentada na sexta-feira, mas é muito interessante. Pode ser essa, aquela aí, é continuação, isso tudo é continuação. Porque a pergunta tem a ver com isso que eu estou comentando a respeito do tira daqui, vamos trocar. Vê a pergunta. Faz parte da formação espírita a seguinte recomendação: se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, cumpre aos espíritos abandonarem o ponto equivocado, aos espíritas abandonarem o ponto equivocado e seguirem a orientação da ciência. A Gênese deixa claro em sua introdução que algumas teorias ali descritas não passam de opiniões pessoais e que não devem ser aceitas antes de comprovadas. Diante disso, faço as perguntas. Primeira, questões como Marte não ter satélites naturais, a solidez do anel de Saturno, a geração espontânea já comprovadamente derrubadas pela ciência, não deveriam ser corrigidas no livro? Ou pelo menos as futuras edições receberem notas de rodapé com as devidas correções? 2. Se a ciência contém teorias pessoais, independente de serem de Kardec ou dos espíritos, podemos entender com isso que a ciência não passou pela universalidade do ensino, pelo menos não na sua totalidade? A teoria da geração espontânea é citada na Gênese como uma possibilidade, no entanto, no Livro dos Espíritos, ela também é mencionada, questões 43 a 49, mas não como uma possibilidade, e sim como um fato. É de conhecimento de todos que a teoria da geração espontânea foi derrubada por Pasteur
em 1864. Com isso, pergunto: a universalidade do ensino dos espíritos errou? Ou Kardec, por ser um grande defensor dessa teoria, a teria colocado mesmo sem o aval? Seria de quê? Da comissão do ensino dos espíritos?